Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui indo para a gravação da última aula sobre a Europa, né? Apesar de que já existe uma aula 4 falando sobre a União Europeia, né? Mas foi uma aula gravada anteriormente às aulas do segundo ano. Então, já sabendo que seria das aulas do segundo ano a última, coloquei o número de 4, né? Então essa aula é a aula de Economia da Europa, parte 2, e que vai tratar também de alguns outros itens que ainda não foram lá muito bem tratados, ok? Então é isso, vamos nós para esta última aula, ok? Então, eis aí, né? A parte 2, e nós vamos trabalhar também nesta aula o leste europeu. Vejam que eu uso leste europeu entre aspas, eu vou explicar isso posteriormente, e também trabalhar a questão iugoslava. Questão iugoslava que foi objeto de estudo deste professor, né, no curso de História, tá certo? Então, espero que vocês gostem aí da aula de hoje. Então, falemos rapidamente dos objetivos da aula, né? Nós vamos falar rapidamente de algumas economias da União Europeia. Algumas economias, de uma economia ou outra também de fora da União Europeia, que a apostila cita. Depois, nós vamos trabalhar rapidamente com a questão do separatismo, que nós já vimos em aula no começo do ano, quando trabalhamos com o tema da nova ordem mundial, certo? Globalização, o separatismo, nacionalismo como uma reação à globalização. Então isso nós, né, recorrentemente trabalhamos. Depois vamos trabalhar, né, com os ex-países que eram, né, parte da zona de influência da União Soviética no período da Guerra Fria ou ordem bipolar. Alguns deles já estão dentro da União Europeia, como os países bálticos, República Tcheca, República da Eslováquia, Polônia, né? E nós vamos terminar com a questão iugoslava. Beleza? Iugoslávia, que foi um país que nasceu com o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Depois recebeu o nome de Iugoslávia e fragmentou-se, né, nos anos 90. Vamos lá então, trabalhando com alguns destaques, né, econômicos da Europa Ocidental. Na aula número 3, parte 1, nós chamamos de Big Four, né, dos 4 grandes países da Europa Ocidental. Inglaterra, né, ou Reino Unido, Alemanha, Itália e França, né, sabendo que o Reino Unido, desde o finalzinho de janeiro, já não pertence mais à União Europeia, certo? Então, 3 países da União Europeia e um país já que não mais pertence à União Europeia. Então, a minha intenção aqui é falar rapidamente sobre esses países, né, que estão colocados nessa lista. Quanto à Irlanda, né? A Irlanda é um país que conseguiu a sua separação do Reino Unido, né, dentre aí o final do primeiro terço do século XX para o início do segundo terço, né? É uma economia em ascensão, apresenta alguns problemas econômicos, né? Teve consequências negativas da crise de 2008, né? Mas é um país que evoluiu muito em matéria de desenvolvimento humano, tanto que a Irlanda ocupa uma das primeiras colocações em IDH, né? É uma economia complexa, é uma economia que não fica limitada a um setor ou outro. É um país que tem recebido muitos brasileiros,
né? Então é um país interessante do ponto de vista de receber imigrantes, certo? Então é uma nação bastante interessante, né? A Irlanda para fins de imigração, né? Nós emigrando, morando lá, né? Vocês têm uma professora, né? O pessoal de Taquaritinga que tem uma filha morando na Irlanda, né? Eu tenho um amigo que mora na Irlanda, então quase todo mundo conhece alguém, né, que tem alguma pessoa da família que mora na Irlanda. Portugal também tem sido destino de brasileiros, né? Por quê? Portugal conseguiu, né, no século XXI, uma boa ascensão econômica. Então, já falo para vocês que muitos desses países aí, principalmente Irlanda, Portugal e Grécia, sofreram com a crise de 2008, né? Mas principalmente Portugal e Irlanda conseguiram, né, se restabelecer, né, de forma positiva. Podemos colocar também nessa lista aqui, né? Não podemos esquecer de outro importante país, que é a Espanha, que também passou por uma crise, né, muito forte depois de 2008, né? E teve ali quase 25% da população ativa, né, desempregada, principalmente os jovens, mas nos últimos anos também tem conseguido uma recuperação econômica. Mas voltando a Portugal, né? Portugal, como eu estava dizendo, Portugal ele tem sido o lar de muitos brasileiros. Portugal é um país com a população muito envelhecida. Então o governo português tem medo de que, né, não consiga pagar, né, previdência, conseguir, né, oferecer serviços de saúde para a sua população envelhecida. Então ele tem se aberto principalmente para as suas ex-colônias, né, para que pessoas possam morar no seu país. Então muitos brasileiros conseguem, né, o passaporte por vínculos, né, ou com portugueses ou com italianos históricos aí, antepassados, conseguem, né, o passaporte, a cidadania e viver em Portugal. Portugal também facilita para quem tem dinheiro, né, morar. Então, se você consegue investir em imóveis, né, você consegue mais facilmente um visto. No caso da Espanha, a Espanha apresenta as suas desigualdades também, né? Por exemplo, uma região como a Catalunha, né, o País Basco, que são regiões que têm essa vontade de separação, são países, né, são regiões, perdão, dentro de um país que desejam a separação muito por conta sobre o argumento de que contribui muito e recebe pouco do Estado espanhol. Né? Então isso sem contar questões históricas, né? A formação da Espanha em si, a centralização em Castela. Então nós veremos adiante aí a questão espanhola sendo retratada sobre o fenômeno do separatismo. A Grécia é uma das economias mais frágeis da União Europeia, né, uma economia muito dependente do setor primário e do setor de turismo, serviços, né? A Grécia é uma economia que quase que não apresenta industrialização, então tem um rombo, né, um déficit público gigantesco, teve que, né, ser socorrida pelo FMI, pelo Banco Europeu, pela União Europeia, né, para que sua economia não quebrasse, né, teve que ter uma injeção aí de dólares, fazer todo um rearranjo, né, das contas públicas, cortes de gastos, enxugamento do Estado. Então aquela coisa que a gente conversa quando fala desse receituário neoliberal para tentar, né, corrigir ou sanear as contas públicas, certo?
Ao que parece, nos últimos anos também a Grécia tem conseguido, né, uma pequena recuperação econômica, e é bom se dizer o que, né? Nós estamos na pandemia, então pode ser que essa pandemia, né, ela mostre, né, a fragilidade dessas nações, né, e coloque aí um termo nessa pequena recuperação. Quanto à Holanda, Bélgica e Luxemburgo e os países escandinavos, né, são países já muito mais de economias sólidas, né, países com economias complexas, ainda com um estado de bem-estar social, né, apesar de que a Bélgica também passa por problemas. Quais problemas? Né? O separatismo, que a gente vai falar a seguir, e sobretudo porque a Bélgica também tem problemas em integrar, né, minorias étnicas. Então, as comunidades, principalmente de muçulmanos da Bélgica, acusam, né, a sociedade belga, o governo belga, de discriminação, certo? Os países escandinavos, né, são reconhecidos pela sua qualidade de vida, pelo seu estado de bem-estar social, pela estabilidade econômica. E a Turquia, né, como um país que não pertence à União Europeia, deseja entrar na União Europeia, mas cada dia fica mais difícil por conta de quê, né? Por conta não só pela história, pela característica da população turca, mas sobretudo porque a União Europeia acusa o Estado turco de estar, né, se tornando uma autocracia, né, um Estado autoritário. Existe na visão da União Europeia, e pelos fatos também é óbvio, né, de que há um desequilíbrio de poderes dentro do Estado turco, né, com o executivo cada vez mais forte. E isso, né, viola uma das principais premissas da União Europeia, que é o equilíbrio de poderes e a democracia plena, certo? Então, caminhando para as tensões regionais europeias, né? Então, vimos isso, como eu disse a vocês, lá no começo do ano, quando trabalhamos um pouco com a questão da nova ordem. Então, esse nacionalismo como uma reação à globalização, né? Uma reação a uma etnia central dentro da Europa, ele também vai trazer problemas econômicos, né? Quanto a França não sofreu em 2015, 2016 por conta da onda de atentados terroristas, né? Então isso afeta a economia dos países, principalmente esses países, né, que dependem excessivamente do turismo. Então isso vai, né, ser utilizado por partidos de extrema direita, né, que vão alimentar a xenofobia, né, vão alimentar de certa forma, né, em cada um, dependendo do caso, né, vontades separatistas. Então, não separatismos no que toca, por exemplo, a questão dos imigrantes, né, dentro do país, mas a vontade de sair, por exemplo, da União Europeia. Então, vou dar aqui um exemplo: o partido Liga Norte, né, o Lega Nord da Itália, ele defende a saída da União Europeia. Por quê? Porque na visão dele o Estado italiano perde força, fica descaracterizado, né, com o argumento de que a União Europeia impõe decisões à Itália, decisões tais quais, né, o acolhimento de imigrantes. Então, né, é bem por aí, né, que se insere essa temática. Então nós vamos ver aqui, né, alguns separatismos, né, alguns mais que trazem mais preocupação aos governos, outros menos, tá? Então vamos lá ver alguns deles. Sempre lembrando, né, que o separatismo, né, pontos-chave para entender o separatismo,
né, vão ser a etnia, a língua, a religião e o fenômeno do nacionalismo, né? Então veja aqui, né, vamos pegar alguns casos, ó, a Catalunha, né? Então veja que a porcentagem a favor da independência, do separatismo na Europa. Então, dentro dessa análise, desse mapa, a Catalunha, né, de 40% a 49% da população defende a separação da Catalunha da Espanha. Ok? Só lembrando que a Catalunha tem uma língua própria, é uma província, né, que a monarquia espanhola concedeu autonomia, certa autonomia. Então a Catalunha, por exemplo, pode usar a sua língua no dia a dia, né, nos negócios públicos. Então acredita-se que esse número tenha subido nos últimos tempos. Então é um dos casos mais problemáticos da Espanha. O País Basco já foi pior, né? O País Basco é uma região entre Espanha e França. Então aqui, segundo essa classificação, orbita em 31%. Veja aqui, né, na Bósnia e Herzegovina, a chamada República Srpska. A Bósnia e Herzegovina é um estado, ele é dual, porque ele vai ter uma espécie de dois parlamentos, né? Um sérvio e um bósnio-croata. Então, a República Srpska, ela quer se separar da Bósnia para integrar a Sérvia. Então, é um caso bem grave, porque segundo o mapa aqui, entre 50% a 59%. Então, uma separação dessa poderia trazer um abalo econômico muito grande para a Bósnia e Herzegovina. Outros casos bastante conhecidos, a Escócia, com um número bastante elevado, principalmente depois da questão do Brexit, né? A Escócia, né, disse que se não acontecer um acordo para que ela possa permanecer dentro do mercado comum europeu, né, ela vai, né, seguir para mais um plebiscito ou referendo para a separação, certo? Então, insisto com vocês, para entender o separatismo, temos que, né, lembrar da questão étnica, a questão da língua, a questão da religião e o nacionalismo, ok? Então, são alguns casos importantes que a gente está chamando a atenção aqui. Quanto aos ex-países socialistas do leste da Europa e a Iugoslávia. Então, primeira coisa, né, explicando aquelas aspas lá no começo da apresentação. Chama-se toda essa região de leste europeu muito por conta de que a maior parte desses povos vem de um grupo humano, né, comum chamado eslavos. Então, os eslavos estão tanto na Rússia, como na Ucrânia, como na Sérvia, como na Croácia, como na Bulgária, certo? Como na Polônia. Então, é um povo, é um tronco, né? Como seria um tronco comum que depois deu origem a vários povos aí da região, né? Então, relaciona-se o tal do leste europeu com os povos eslavos. Mas quando você vai pegar os pontos cardeais, a gente percebe o que? Só voltando nesse mapa. Aqui não é o leste europeu, ele é o sudeste da Europa, certo? Aqui pode ser que ele seja o leste europeu, né? Mas quando a gente pensa os povos aqui balcânicos, não representam o leste, certo? Representa aí o sudeste da Europa, ok? Pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Então, esses países do leste europeu, a boa parte deles estiveram sob uma orientação do socialismo real dentro do período que nós estudamos, chamado de ordem bipolar, ou que a história chama de Guerra Fria, ok?
Então, economias planificadas, né? Um partido comunista monopolizando o poder político, empresas estatais, planos quinquenais, aquela coisa toda, o dirigismo de Estado, né? Então, o asterisco ali representa que, por exemplo, na Iugoslávia e na Albânia, né, tais países não ficaram sob a orientação da União Soviética. Eles tiveram experiências próprias, singulares, bem distintas daquela da União Soviética, né? Tanto que a Iugoslávia era considerada um país de transição, né? Um país que dialogava com o mundo capitalista, tá? Mas também tinha uma espécie de economia dirigida pelo Estado. E qual que foi o grande desafio que esses países enfrentaram quando do fim da ordem bipolar? A passagem de uma transição de uma economia estatal, né, para uma economia de mercado. Então, isso foi muito traumático, né? Por que que foi traumático? Muitas empresas, elas eram muito ultrapassadas, elas eram muito obsoletas, né? Então, algumas empresas não. Então, quando esses países vão se inserir dentro de uma ordem capitalista, né, as empresas que eram interessantes foram compradas por grandes empresas, né, transnacionais, por exemplo, certo? Então, essas empresas conseguiram, né, permanecer no mercado. Essas empresas continuaram oferecendo postos de trabalho para as pessoas e gerando tributos. Mas a maior parte das empresas, elas foram literalmente fechadas, certo? Então, isso fez com que muita gente ficasse desempregada, né? E poucos tributos fossem gerados pelo Estado. E gerando poucos tributos, trazendo dificuldades pela manutenção dos direitos sociais. Lembram-se que quando nós trabalhamos na ordem bipolar, nós falamos que uma das coisas mais interessantes dessa ordem era a oferta dos direitos sociais gratuitos, educação de qualidade, transporte, saúde de qualidade gratuita, tudo isso era gratuito. Então, como manter essa oferta desses serviços se não há, né, se há pouca tributação, se há pouco recurso para mantê-los, né? Então isso foi sentido em todos os países, né, do chamado leste europeu, países que passaram por essa transição, né? Então, como eu disse, alguns lugares que eram interessantes, né, que tinham ali, né, algum destaque econômico, foram privatizados. Outros foram literalmente fechados, né? E muitas empresas, grandes empresas públicas, né, por exemplo, como empresas do setor de gás, do setor de carvão, do setor de petróleos, né, num processo que ficou muito, né, queimado, né, por condutas patrimonialísticas, né? Então, pessoas que pertenciam ao Estado desses países aí do socialismo real, literalmente ficaram donas de grandes reservas, né, de petróleo, de carvão, de gás, de minerais. Então, os caras da noite para o dia ficaram extremamente ricos. Onde que isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, né? Na Ucrânia, na Rússia principalmente, na Geórgia, né? Alguns do Cazaquistão, países mais próximos aí da União Soviética e da Rússia, né? Então surgiram os famosos oligarcas, que literalmente ficaram donos de empresas estatais do dia para a noite. Então é um processo bastante polêmico.
Então, o que nós temos ainda em voga é uma grande desigualdade estrutural, né? Então, certos países que estão mais próximos da União Europeia e até que pertencem à União Europeia apresentam nesse 2020 melhores condições socioeconômicas e economias mais modernas. Então, principalmente a República Tcheca, né, principalmente aí a Hungria, a Polônia, né, talvez a Croácia. Então, desses países, essas são as melhores situações. A Polônia é um estado, né, para os padrões europeus grande, que detém recursos minerais importantes, é um país industrial ainda, né? Então é uma economia forte dentro dessa região. Os países bálticos têm se notabilizado por um investimento em tecnologia de ponta, né? Tem flexibilizado ali a sua economia. Então são economias abertas, né? Eu li recentemente, né, que alguns países como a Letônia e a Estônia têm se tornado o verdadeiro paraíso das startups. Então isso é uma coisa interessante, né? São países que estão se renovando bastante, são países com desenvolvimento humano também bastante grande. E desses países aí do leste europeu, um destaque ainda negativo é a Albânia, né? Um país bastante pobre. Então veja, né? Até os anos 90, percebam que existiam menos países, né? Então, dessa situação que nós estamos vendo aqui, o único país que unificou foi a Alemanha. Ó. Então, você vai ter uma Alemanha no pós-anos 90, só que do resto, ó, você vai ter a Iugoslávia fragmentada, a União Soviética fragmentada, né? E a Tchecoslováquia, né, também fragmentada, que se fragmenta em República Tcheca e República da Eslováquia. Então percebam que eu coloquei uma seta aqui. A seta está indicando a Iugoslávia. Então percebam que a Iugoslávia era um grande país para os padrões europeus, uma vez mais dizendo, e que hoje, né, desse país nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, né, se você contar o Kosovo. Então, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, né, Montenegro e Macedônia, certo? São nações que surgiram, são países que surgiram da fragmentação da Iugoslávia e também o Kosovo, que ainda não é reconhecido por toda a comunidade internacional como um país autônomo, né? Muitos que têm, né, problemas parecidos não reconhecem, como a Espanha, certo? Então é meio que uma contradição, você tendo problemas separatistas dentro do seu país, reconhecer uma questão separatista dentro de outro país. Então, o Kosovo, para alguns países, é considerado um país independente, para outros, não. Ele continua sendo parte da Sérvia ou uma província rebelde da Sérvia, tá? Tentando falar um pouquinho da Iugoslávia, que foi, né, um grande país do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, uma experiência distinta de socialismo, né? Ele foi pensado numa situação totalmente, num nacionalismo totalmente distinto daquele xenófobo ou chauvinista, né? A Iugoslávia foi uma ideia de nação que reunisse, né, povos eslavos que estavam ali com a sua proximidade geográfica. Então é um pensamento pan-eslavo, né, diferente, por exemplo, do nacionalismo alemão nazista, que, né, especificava apenas uma raça, a ariana, para que representasse plenamente a nação alemã.
né? Então existia uma diversidade étnica muito grande. Só que desde o princípio, ou pelo menos do princípio da experiência iugoslava, lá em 1917 a 1945, nós sempre tivemos uma centralização sérvia, né? Como se fosse essa etnia conduzindo, meio que brigando com a Croácia para conduzir essa integração. Então a gente nunca pode dizer que houve uma democracia plena, né? Mesmo porque também não existia democracia até então, né? A experiência mais de sucesso aconteceu durante, né, o governo ditatorial, né, da República Socialista da Iugoslávia no pós-Segunda Guerra Mundial, sob a condução do Marechal Tito, certo? Ele tentou criar uma identidade da Iugoslávia, que diluísse cada, né, identidade étnica, mas, né, ele não conseguiu, por mais sucesso que ele teve. Então a Iugoslávia existiu enquanto ele viveu. Quando ele morreu, né, a ideia de Iugoslávia perdeu bastante força. Só uma curiosidade para vocês tentarem entender isso. Imagino que vocês devam conhecer aquele ex-jogador de futebol sérvio, Petković. Uma vez ele estava dando uma entrevista, acho que para Ana Maria Braga, e ela perguntou para ele se ele era sérvio, né? Ele falou que sim, que hoje ele era sérvio, mas ele nasceu iugoslavo e ele tinha muito orgulho disso, de ter nascido iugoslavo, né? Uma identidade que agregava outras identidades, né? Então essa aqui era uma frase que estava na Constituição da República Socialista da Iugoslávia, né? A Iugoslávia tem 7 fronteiras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiões, 2 alfabetos e um único líder. Então seria, né, essa diversidade que conspirou contra, né, a efetivação dessa identidade iugoslava, né, e essas distinções, essa pluralidade, principalmente o nacionalismo chauvinista, né, derrubaram a ideia de Iugoslávia e reacendeu todas as antigas tensões, né, principalmente entre sérvios, croatas e muçulmanos, tá? Então essa experiência, ela, insisto com vocês, ela não esteve alinhada à União Soviética, certo? E ela apresentou elevado desenvolvimento humano e econômico, né? Não prosperou, por quê? Por conta, né, dessas desigualdades internas, por conta também de falência de um modelo econômico, como aconteceu em todo o mundo nos anos 70 e 80, né, um modelo econômico que tinha o Estado como um promotor, né, do desenvolvimento econômico. Veja aqui, né, o mapa. Aqui é um mapa, né, do começo dos anos 2000, que ainda antes da Sérvia e Montenegro se chamassem Sérvia e Montenegro, mas ainda chamada de Iugoslávia pequena, que ainda tinha Montenegro, Sérvia e Kosovo e Voivodina. Então veja que cada cor diferente representa uma etnia diferente, certo? Então essa divisão mostra que algumas ex-repúblicas eram mais homogêneas etnicamente, outras repúblicas não, né? A república mais plural era da Bósnia, porque tinha croata, porque tem croatas, tem muçulmanos, né? E tem sérvios. Só lembrando que croatas usam alfabeto latino, a maioria é cristã católica, e os sérvios usam o alfabeto cirílico e a maioria é cristã ortodoxa.
enquanto que os bósnios muçulmanos, né, como já estou dizendo, são muçulmanos e usam alfabeto latino também. Quando esse país ele se fragmenta, né, quando vai haver o processo de independências, né, o exército da Iugoslávia, que foi meio que tomado pela Sérvia, tentou impedir a separação, né, ou ele impediu ou ele tentava impedir, né, então existem aí as questões, né, esse exército tentava impedir a separação ou tentava já construir uma ideia de grande Sérvia tomando territórios dos ex-irmãos, né? Então é todo um debate historiográfico, né, geográfico, de relações internacionais, né? Como eu estou colocando para vocês aí. A questão que a história nos deixou é: a Sérvia queria compor a Iugoslávia, queria manter a Iugoslávia a todo custo, ou ela queria criar a grande Sérvia, que isso já é um debate que já vem desde o século XIX, ok? Então temos a Guerra da Croácia de 91 a 95, né? A Guerra da Bósnia de 92 a 95 e a Guerra do Kosovo em 98 a 99. Então, essas guerras da Iugoslávia representaram, né, o último episódio de um século cheio de extremos, né? Não sei se o Igor comentou com vocês. Existe um livro de um historiador chamado Eric Hobsbawm que chama, né, o período de 1914 a 1999 de Era dos Extremos. Então, as guerras da Iugoslávia representaram, né, o último episódio da Era dos Extremos, pois nós tivemos refugiados, nós tivemos genocídios, limpeza étnica, estupros coletivos, né? Então, certas cidades, certos povos aí foram exterminados, as mulheres que foram deixadas vivas foram estupradas para, né, literalmente gerarem filhos daqueles soldados. Então, essa questão é uma questão que chamou muito a minha atenção quando eu era adolescente, por isso eu quis estudá-la, né, e estou aqui com vocês, né, destacando um pouco, ok? É um tema bem interessante esse tema da Iugoslávia, como ela se forma, como ela chama atenção positivamente, né, sempre destacando que se tratava de uma ditadura de partido único, com um ditador na presidência, apesar do seu carisma, né, que era Marechal Tito, e como no seu fim foi um fim absolutamente trágico, tá certo? Então, quem tiver dúvidas sobre a Iugoslávia pode perguntar para esse professor, porque ele, né, estudou muito, né, dedicou muitos anos da sua vida para entender um pouquinho esse povo, ok? Então por hoje é só. Agradeço a vocês, um abração e até mais.